Programa Reflexões com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Olá, boa tarde a todos vocês sintonizados na Nativa FM 98.7, a Rádio de Dionísio. Muito obrigado pela tua presença neste momento conosco para passar os próximos minutos glorificando e exaltando este Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a orar neste momento, a falarmos com Deus, expormos as nossas causas e colocar diante dele as nossas petições. Santíssimo, amado e glorioso Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque tu és um Deus bom, um Deus justo, cheio de misericórdia e graça. Te louvamos, meu Deus, porque não há outro que faça o que só o Senhor pode fazer. Não há outro nos céus, na terra ou debaixo da terra que provê aquilo que precisamos, que nos dá aquilo que necessitamos. Obrigado pela tua provisão, meu Deus, que é vista por todos nós, desde o momento que acordamos até o momento que dormimos. Te exaltamos, Senhor, e te adoramos porque reconhecemos que não há um Deus, não há outro Deus senão o Senhor. Só o Senhor é Deus. E por isso nos recusamos, Senhor, a nos prostrar diante de alguma outra coisa que não seja o Senhor. Só o Senhor é digno de nossa adoração, de nosso louvor e de todo o nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por este dia que nos deste. Te agradecemos, ó Senhor, pelos livramentos já nos dados neste dia. Te exaltamos, ó Deus, porque, como dissemos desde a primeira hora da manhã, já podemos presenciar a tua bênção e a tua misericórdia sobre nós, nos livrando, nos guardando, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso, colocamos diante do Senhor as nossas causas. Colocamos diante do Senhor as nossas petições. Pedimos por essa cidade, que o Senhor abençoe esta cidade, que o Senhor derrame a tua bênção, a tua misericórdia sobre cada morador, sobre cada lojista, sobre cada comerciante, sobre cada família, ó Deus. Abençoe, meu Deus, aquela família que está com problemas internos, de relacionamento, de filhos que se perderam, de pessoas que não se falam e não se amam mais, que o Senhor venha entrar com providência e reverter esta causa. Também colocamos diante de ti aqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha entrar com cura, providência na vida deles, seja pelos métodos ordinários ou pelos métodos extraordinários. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode reverter causas como enfermidades, Senhor, que talvez nem o médico mais tenha esperança, mas há poder no nome de Jesus. E ao teu nome, Senhor, não só os demônios se rendem, mas também as enfermidades. Por isso, rogamos a Ti, pedimos a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, entra com cura no corpo daquele que está padecendo de enfermidade, cura na alma daquele que está com enfermidade na alma. Tira, Senhor, esta pessoa da depressão, tira essa tristeza do coração dessa pessoa, Deus. Remova, Senhor, esse sentimento de amargura, esse sentimento seco, opaco, sem vida, que tem feito essa pessoa reclusar no seu quarto, que tem feito essa pessoa se trancar na solidão e não enxergar o grande, sublime e eterno amor do Senhor por ela. Senhor, declaramos neste momento ao fim, Senhor, a esse sentimento de depressão, esse sentimento de tristeza na alma, e nós oramos a Ti para que o Senhor enche essa pessoa de vida, de alegria, e que o sol da justiça bate sobre ela. Oramos também pelo poder público dessa cidade, Senhor, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, a Câmara de Vereadores
e todos os trabalhadores da nossa prefeitura, Senhor. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enlutados, que o Senhor console o coração de todos eles. E oramos, Senhor, pela Tua bênção e graça sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente boa. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus, programa este da Igreja Presbiteriana aqui em Dionísio. E quem vos fala é o evangelista Samuel Nunes. Você ouviu aqui na nossa chamada, na nossa agenda semanal, melhor dizendo, né? Os dias de programação. Então eu quero reforçar esse convite a você que ainda não foi nos visitar. Se você ainda não nos visitou, olha, eu te convido a fazer uma visita e não ficar sem nos conhecer. Viu? Dê um pulo lá, congregue conosco, cultue conosco, melhor dizendo. Depois do culto nós batemos um papo, nos conhecemos melhor e você vai ter oportunidade de nos conhecer. Então, toda terça-feira, 7h30 da noite, nós estamos ali reunidos às 19 horas, né? Às 19h30, estamos ali reunidos para a glória do nome do Senhor, orando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor que intervenha nas nossas causas. Também às quintas-feiras, 19h30, também estamos ali reunidos para estudo bíblico, para glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aos domingos pela manhã, 9 da manhã, nós estamos reunidos para aprender as Escrituras num formato sala de aula, perguntas e respostas, aluno e professor. Então é um momento bem pedagógico ali, você é nosso convidado. E também aos domingos, às 19h30, finalzinho de tarde, início de noite, nós nos reunimos para o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Você pode escolher um desses dias e nos visitar e nos conhecer. Também você pode ter uma outra maneira de nos conhecer também, claro, é uma maneira mais informal. A maneira formal é essa de estar lá conosco, de fazer-nos uma visita. Mas outra maneira é pelas nossas mídias sociais. O nosso Facebook e o nosso Instagram. Você vai poder ali acompanhar as nossas programações, o que está acontecendo na nossa igreja, programações futuras. Então você procura lá tanto no Facebook quanto no Instagram, você procura @IPB Dionísio. @IPB Dionísio. I de igreja, P de pato, B de bola. Né? IPB Dionísio. E aí já segue a nossa página, já deixa suas curtidas lá nas nossas postagens, tá? E no YouTube, nós temos um canal no YouTube, tá? Você procura lá Igreja Presbiteriana de Dionísio ou também @IPB Dionísio, né? E você escolhe a melhor maneira. Já se inscreva na nossa página, ative o sininho, deixe o seu like lá para que a nossa página tenha aí mais indicações nesse meio digital. E lá você vai poder ver as nossas pregações, o que nós pregamos, o que nós cantamos, alguns eventos que nós gravamos e disponibilizamos lá. Toda semana o nosso canal é abastecido por 1 ou 2 vídeos, né? Inclusive o programa da rádio ele é editado e depois lançado lá na plataforma. Você vai poder fazer isso aí nos acompanhando. E neste momento também nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Nativa FM 98.7. Então você que ainda não segue a página da Nativa, vai lá no Facebook, Rádio Nativa FM 98.7 e segue a página da rádio e já aproveita e você tem o Reflexões com Deus ao vivo ali. Você pode deixar sua mensagem, deixar o seu like lá também e enviando também mensagens para a rádio para que a gente possa aqui ter esse contato com você e assim glorificarmos o nome do Senhor. Bom, queremos também agradecer aqui, dar um abraço aqui, né, nos comerciantes e lojistas da nossa cidade. Você que é lojista, comerciante, receba o nosso abraço, o nosso carinho, tá? Sinta-se abraçado por nós. E você que é comerciante, você que é um microempresário, empresário ou está no mundo informal aí, autônomo, nós temos uma programação que não é da nossa igreja, aí nossa igreja também apoia como parceira, junto com as demais igrejas e Prefeitura, Sicob e o Sebrae, que é o Dionísio em Foco, que é o encontro de empresários que acontece uma vez por mês. Então você tem um treinamento, você tem palestras extraordinárias, palestras instrutivas para o meio comercial e você tem um acompanhamento aí, né, que tem ajudado muitos empresários aqui de Dionísio, muitos comerciantes que têm os seus comércios locais ou está na informalidade de alguma forma a crescer, né, a enxergar melhor como funciona ser gestor de um comércio. Então, você pode entrar em contato conosco aí também, comigo, pastor William, o Guilherme, e ter essas informações aí, como funciona o Dionísio em Foco, tá? Ele
está aberto aí para você que é empresário poder participar. Também nós temos todos os sábados às 3 da tarde, a nossa igreja ela cede o espaço dela, né, para aulas de música, né, aulas de música que acontecem sempre, totalmente gratuita, qualquer pessoa pode estudar, homem, mulher, criança, pessoal da terceira idade, não precisa pagar nada e também não é limitada a somente evangélicos, é algo aberto à cidade, tá? Então você pode nos procurar também e ter aula de música. Por enquanto só cordas, né? Violão, baixo, bandolim, ukulele, viola, craviola e outras coisas assim, né? Então você que quer aperfeiçoar, você que já sabe tocar e quer aperfeiçoar, temos também esse curso de aperfeiçoamento. E você que não sabe nada do zero, você pode participar também e aprender. Então são alguns recados importantes que nós queremos dar. Vamos ouvir mais algumas canções, daqui a pouco meditaremos na palavra do nosso Senhor. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9 horas, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidoro Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus. Programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Dionísio. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, você que está conosco até agora aqui, ouvindo belas canções e também preparando-se para ouvir a palavra do nosso Deus, do nosso glorioso Deus.
Convido você a abrir a palavra do Senhor em Juízes, livro de Juízes, o último capítulo de Juízes, capítulo 21, e o último versículo 25, para meditarmos um pouquinho. Você ouviu, enquanto você vai achando aí, você ouviu na nossa agenda aqui, por favor, quero te fazer esse convite novamente, por favor, não antecipe, não postergue, não deixe de nos visitar. Seja terça-feira às 19h30, quinta às 19h30, domingo pela manhã, 9 horas, domingo, finalzinho de tarde, início de noite, às 19h. Faça-nos uma visita para que possamos nos conhecer mais e você também possa cultuar conosco para a glória do nome do nosso Deus. Bom, agora vamos meditar um pouco na palavra de Deus então. Capítulo 21, verso de número 25 da palavra do nosso querido Deus. Diz assim as Escrituras: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Bom, o livro de Juízes ele é um livro oposto ao livro de Josué. Bom, os 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Logo após isso vem Josué e depois vem Juízes. Juízes é o 7º livro, né, do Antigo Testamento. E há um caráter muito interessante nesses primeiros 7 livros. Os 5 primeiros que formam o Pentateuco, eles contam a história da criação, mostra a formação do povo hebreu, né, e a formulação das leis dadas por Deus a partir dos 10 mandamentos. E Josué, então, ele aparece neste cenário pós-Pentateuco como o livro das conquistas. É o livro, então, do povo que foi formado por Deus, criado por Deus, que agora está próximo de receber a promessa que esse Deus Criador fez aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que daria a eles uma terra que emana leite e mel. E assim ocorreu. Josué, então, assumindo o posto de Moisés, que havia falecido, Josué conduz o povo à terra prometida, entra em Canaã. Então ele conquista ali, expulsando os inimigos, expulsando aqueles que pelejaram contra Israel, aqueles que guerrearam contra Israel, formando ali o reino de forma tribal, né, de forma de tribos, o reino de Israel, que passa a ser agora, então, o território cananeu passa a ser agora um território judeu. E ali eles ficam ali conquistando, ficam ali herdando a promessa de que Deus daria a eles, e formam ali as suas famílias, formam a sua história ali. Porém, então, se Josué é um livro das conquistas, né, o Juízes ele entra num contraste. Juízes é o livro das derrotas. Em Josué, o povo, aquele povo que entrou à Terra Prometida, é um povo que conhecia a Deus, que tinha visto os seus feitos, que tinha se aliançado com o Senhor. Já visto aqui no finalzinho do livro de Josué, antes de morrer, antes de falecer, Josué, ele renova a aliança dele e do povo para com Deus, então cultua o Senhor, relembra-se da palavra de Deus, a lei do Senhor, e então eles vão lá, se circuncidam e também comem a Páscoa, e ali eles fazem a sua renovação de alianças. Juízes já é um livro diferente, é um livro em que o povo ele se afasta de Deus, eles vivem numa espiral do pecado. A espiral do pecado ela é mais ou menos assim, tá? O povo peca, se afasta do Senhor, então começa a pecar, começa a fazer o que quer. Logo, quando peca, vem o sofrimento. Então, após o pecado, vem o sofrimento. No sofrimento, eles padecem pelos seus inimigos, que vão para cima deles e ganham guerras. O sofrimento gera o quê? Um clamor. Então, eles clamam a Deus, pedem socorro ao Senhor, clamam pela misericórdia de Deus. E o clamor gera, então, o quê? A libertação do Senhor. O Senhor envia um juiz para libertar. O primeiro deles foi Otoniel, depois vieram outros tantos como Débora, como Jefté, como Gideão, como Sansão e outros mais. E então o Senhor manda um libertador, que é um juiz que liberta o povo da opressão e o povo volta a servir o Senhor. Mas quando o povo volta a servir o Senhor, então fica tudo bem, o povo se afasta do Senhor, que gera o pecado, que gera o clamor, que gera o sofrimento, né? Que gera o clamor, que gera a libertação. Que aí, de novo, vão para o pecado, vão para o sofrimento, vão para o clamor e o Senhor atende. Então fica nessa, chamamos isso de espiral do pecado, é um círculo vicioso. E então o povo estava nessa situação, estava numa situação de
degradação espiritual, degradação moral e degradação social. O pecado que eles cometiam em Juízes era tanto, mas era tão grave, que no capítulo 19 acontece uma tragédia, uma das coisas mais horrendas da história da humanidade, quando alguém de uma das tribos de Benjamim comete uma violência contra uma moça e acaba matando ela também. E ela era esposa de um homem de uma outra tribo. E este homem, então, ele pega aquilo em forma de protesto, em forma de ira contra o que a tribo de Benjamim tinha feito, e ele então manda pedaços do corpo da mulher para todas as tribos, dizendo: olha o que a tribo de Benjamim fez conosco, não vamos vingar a morte da minha esposa? E então as demais tribos de Israel lutam contra uma das suas irmãs, que é Benjamim, e quase dizima Benjamim, quase que a tribo de Benjamim ela é erradicada. Chegando no capítulo 21, por ordem do Senhor, tendo que as demais tribos enviarem suas filhas para se casarem com os benjamitas vivos, que eram crianças, eram meninos que agora estavam crescendo, para que gerassem filhos e a tribo de Benjamim não viesse a ser erradicada. Tudo isso por causa do pecado. O pecado é algo desastroso na vida do ser humano. E em Juízes, então, eles atingiram um nível mais hard de pecado, que passavam a cada um não mais ser seguido pela lei do Senhor, que foi promulgada através dos juízes. Quando um juiz se levantava, ele falava da palavra do Senhor, ele lembrava o povo que o povo era o povo de aliança, que eles tinham que seguir a lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. E eles então buscavam levar o povo de volta aos pés do Senhor. E o povo se esquecia disso. E quando o povo se esquecia disso, então o povo vivia como bem queria, Então o povo andava da maneira que queria, fazia o que lhe parecer bem aos seus olhos, sem se importar se aquilo era errado, se não era, se agradava ou desagradava a Deus, se aquilo era benéfico ou não. Então esse era o modo de viver. Bom, esse modo não é tão diferente dos dias de hoje, onde cada um faz o que quer, onde as pessoas elas agem conforme os seus gostos, conforme os seus desejos, elas fazem o que lhes acham bem, o que elas acham bem de fazer. Elas não têm pudor, elas não têm medo se aquilo é errado ou não é, se aquilo é pecado ou não, se aquilo desagrada a Deus ou não. Elas fazem o que der na cabeça, o que der no coração, com a justificativa de assim, a minha intenção é boa, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu quero. Se eu errar, o problema é meu, e se eu não fizer alguma coisa com medo de errar, eu vou me privar de uma coisa boa. Então, é uma sociedade muito humanista, no sentido de se colocar no centro das atenções. Então, por isso a nossa sociedade é uma sociedade antropocêntrica. E então a sociedade de hoje ela vive exatamente como a sociedade de Juízes. Cada um faz o que lhe parece bem aos seus olhos. Só que isso foi desagrado ao Senhor. O Senhor não aprovava esse tipo de conduta. Mas o Senhor também demonstrava a sua misericórdia. Quando este povo clamava, o Senhor enviava juízes, como eu disse, de Otoniel até Sansão, que é o último juiz citado no livro de Juízes. Depois nós temos mais um juiz ainda, que é o Samuel, que começa no livro de Samuel. Ele é o último juiz, que também ele é sacerdote, porque ele foi criado aos pés do sacerdote Elias para servir no templo, mas como ele falece depois de um ato de invasão dos filisteus à terra de Jerusalém, à terra de Israel, e os seus filhos são mortos na batalha. Então Samuel ele herda o posto para continuar movendo a adoração e o louvor ao Senhor. Então ele é juiz, ele se torna sacerdote, mas também ele é profeta. Deus o usa Samuel como um profeta. E então, meus irmãos, isso, e você que está me ouvindo, os Juízes, este texto nos mostra o perigo de andarmos e fazermos o que der na nossa telha, fazermos aquilo que nós achamos que é correto. Alguém pode dizer assim, mas qual o problema de eu fazer aquilo que eu acho que é certo? Eu estou fazendo aquilo que eu acho que é certo, aquilo que me parece correto. O problema é qual é a fonte que nós usamos para determinar se uma coisa é certa ou errada. O nosso coração é perverso, a Bíblia diz que o nosso coração é perverso, que ele é egoísta, que ele é avarento e que ele é uma fábrica de ídolos, como disse Calvino,
a nossa alma, ela é contaminada com o vírus do pecado. Então logo os nossos desejos serão desejos egoístas, serão desejos avarentos, será sempre uma vontade submissa à carne, uma vontade submissa a pecar. Então, com isso, as nossas escolhas, elas estão contaminadas. Uma maneira de eu tomar uma decisão correta é quando eu sou regenerado por Cristo, quando o Senhor que me resgata, me regenera, me santifica, para que eu possa então, uma vez santificado, justificado e santificado, eu possa então ter como discernir as coisas boas das coisas ruins. E definitivamente viver ou praticar aquilo que nós queremos não é a melhor maneira, porque nós somos inclinados para a nossa carne. Então, aqueles dias que os judeus viviam, Juízes 17 vai nos dizer como que era um pouquinho daqueles dias, que é o que eu contei, né? É uma sociedade violenta, uma sociedade imoral, uma sociedade perversa, uma sociedade inclinada ao que é errado, ao que é ruim, uma sociedade que não tem pudor, que não tem zelo pelas coisas boas. E nós devemos tomar cuidado com isso. O que o livro de Juízes nos ensina é: quanto mais eu me afasto do Senhor, né, mais afundado no pecado eu fico. Se Josué, o livro das vitórias, das conquistas, que mostram quanto mais próximo do Senhor eu estou, mais seguro eu estou, e mais guardado eu estou, e mais protegido eu estou, Juízes mostra que quanto mais distante do Senhor, mais próximo do pecado eu estou, mais encrencado eu estou, e mais próximo da perdição eterna eu estou. E é por isso que o Senhor levantou juízes naqueles tempos, para eles julgarem o povo e para eles conduzirem o povo a um retorno à adoração e ao louvor ao Senhor Deus, o único de ser digno e louvado. Nos dias de hoje o Senhor tem levantado também uma espécie de juiz para nos conduzir à glória ao Senhor. Nós temos o Espírito Santo, que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele fala ao nosso coração para que nós voltemos à palavra de Deus, para que nós nos inclinemos à palavra do Senhor e a obedecemos, para que assim reconheçamos Cristo como nosso único Senhor e Salvador. O Espírito Santo tem nos julgado, o Espírito Santo tem nos conduzido e nos guiado. E por isso nós não podemos recusar a voz do Espírito Santo, nós não podemos fechar os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo e continuar na espiral do pecado, porque isso certamente nos levará à ruína. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, eu te convido, ouça o que o Espírito está dizendo, ouça a voz do Espírito Santo e não continue na espiral do pecado, porque o fim disso é ruim. Nós vamos ver no livro de Samuel, por exemplo, o que a espiral do pecado promove, né? Saul foi um homem muito, muito inteligente, era um homem muito, aos olhos dos homens, era muito próprio para ser um rei. Ele era alto, ele tinha boa aparência, ele era forte, era um homem inteligente e um homem corajoso. E Saul começou bem o seu reinado, com boas intenções, querendo agradar o Senhor, devoto ao Senhor, cultuando o Senhor, né? Não se desviou da palavra do Senhor, mas Saul não permaneceu assim. O final de Saul foi totalmente controverso e avesso ao seu início. Por isso Salomão, escrevendo os Provérbios, diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo dela. Não adianta começar bem e terminar mal. É preciso começar bem para terminar melhor ainda. É preciso dar os primeiros passos bem, mas também dar os últimos passos melhor ainda. É preciso que nós entendamos que não dá para ficar sem o Senhor, não podemos nos desviar do Senhor, porque Ele é autoridade sobre a nossa vida, Ele é autoridade e poder sobre a nossa vida, é Ele que nos guia, é Ele que nos prepara para a volta bendita de Jesus Cristo, que nos levará para a verdadeira Canaã espiritual, onde nós não teremos as afrontas dos inimigos internos e externos, como tinha o povo de Israel, que confrontava internamente com os cananeus e externamente com os demais povos, como os moabitas, os filisteus e outros tantos mais. Na Nova Jerusalém nós estaremos guardados por aquele que é melhor do que Josué para nos conduzir, é melhor do que qualquer juiz para julgar a nossa causa e para nos manter afastado da espiral do pecado. Os juízes levantados por Deus em Juízes, eles conseguiram de forma momentânea afastar o povo do pecado, mas depois esse povo caía.
porque o verdadeiro juiz ainda viria, o verdadeiro Salvador viria. Aqueles juízes eram salvadores temporários, mas eles apontavam para um Salvador melhor, maior e mais poderoso, que tem toda a autoridade em si. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu te convido, saia da espiral do pecado e se entregue a Jesus Cristo, pois Ele tem autoridade e poder sobre a sua vida para te dar uma vida em abundância, para que você não continue mais a espiral do pecado e não sofras mais com os inimigos da nossa vida, aqueles que estão no mundo espiritual para nos destruir, para nos afastar do Senhor. É isso aí, gente boa. Nós voltamos com o nosso programa já no finalzinho aqui para te dar o tchau e agradecer pela sua audiência e até quarta-feira que vem. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança